Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. A revista Veja, em setembro de 1999, já completando este ano 20 anos, publicou uma matéria a respeito de uma pesquisa que tinha sido realizada nos Estados Unidos. Essa pesquisa dizia a respeito a inúmeras pessoas que haviam sido entrevistadas e tinha sido dito a elas o seguinte: se você tivesse a oportunidade de encontrar-se com Deus e de lhe fazer uma única pergunta, que pergunta você faria a Ele? Depois recolheram as respostas, tabularam os dados, e apareceu o seguinte: começando do menos importante, vamos dizer assim, para o mais importante, em torno de 12% das pessoas entrevistadas não sabiam o que perguntar a Deus. 6% fariam as perguntas as mais diversas. Então, um número muito grande foram agrupadas então nesses 6%. Outro tanto, 6%, perguntaria a Deus: quanto tempo eu vou viver? 7% perguntaria: a vida inteligente em outro planeta? 16% perguntaria a Deus: por que acontecem coisas ruins? 19% perguntaria: a vida após a morte? E o maior número de perguntas, 34%, perguntaria: qual o sentido da vida? Veja, todas são questões relevantes. Na verdade, nós poderíamos dizer até mesmo que, em sua maioria, o Espiritismo tem respostas convincentes para elas. Agora veja, essa questão de qual o sentido da vida é tão relevante para as nossas vidas que um grande número de pessoas a fez. Agora, o curioso é que se 34% das pessoas entrevistadas fizeram perguntas sobre qual era o sentido da vida, é porque elas não tinham conhecimento de qual era o sentido da vida. Agora, é bem possível que mesmo entre nós, muitas vezes nós já também tenhamos perguntado, qual o sentido da vida, qual o sentido de nossa vida? Ou tenhamos feito outras perguntas assim que levassem a uma resposta como essa, Por exemplo, qual a razão da minha vida? Para que eu estou neste mundo? Estou aqui fazendo? De onde venho? Qual o objetivo da gente viver aqui nesse planeta Terra? Ou ainda, por que eu estou vivendo assim, desta maneira? Então, cada um de nós, se for dar uma olhadinha para trás, é possível que um dia tenha feito uma dessas perguntas, ou até hoje, ainda esteja com algumas dúvidas a respeito dessas questões. Agora, a razão, na verdade, de viver, o sentido de existir de cada um, é naturalmente algo assim muito pessoal, Então, se cada um faz essa pergunta a si próprio, naturalmente vai também encontrar respostas muito pessoais, E essas respostas devem ser encontradas sempre dentro de nós mesmos. Não são outras pessoas, que vão nos dizer qual é o sentido de nossa vida. Somos nós mesmos que devemos descobrir qual é o sentido de nossa vida. Cada um descobrir o sentido de sua vida. Para muitas pessoas, o sentido da vida se resume a questões materiais, Então, ter uma boa profissão, ter um bom salário, ter uma boa casa, ter uma família estruturada, ter condições de fazer viagens, e assim por diante. Então, em geral, se restringe mais a questões relativas à sua existência física.
Mas mesmo essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão acabar percebendo que essa questão do dinheiro, né, saúde, mesmo poder, fama, essas coisas todas, são, na verdade, assim, uma ilusão do ponto de vista da vida eterna, né, da nossa vida no espírito imortal. Então, vão acabar chegando à conclusão, no final de suas vidas, muitas vezes, que isso tudo, para eles, numa época de sua vida, teve grande importância, já no final de sua vida já não significa muita coisa, né? Não dão mais a importância a elas que julgavam ter. E ainda há muitas pessoas que experimentam assim, tantas dificuldades durante as suas vidas, né? Que, preocupados apenas com doenças, com as questões materiais, não conseguem se preocupar com valores morais, que são verdadeiros valores com os quais nós devemos nos preocupar em nossas vidas. Então essas pessoas, por não muitas vezes disporem também das condições materiais que desejariam, acabam se achando que são injustiçadas, né? São infelizes porque não conseguiram aquilo que desejavam materialmente. E isso pode levar essas pessoas, inclusive, a ter alguns distúrbios psicológicos, né? E até mesmo assim, distúrbios comportamentais. Agora, é interessante fazer um parêntese aqui para dizer que nós não reencarnamos para sofrer, como dizem muitos espíritas. Há entre nós muitos companheiros, né, que dizem que nós estamos aqui na Terra para sofrer, mas esta não é a realidade. E nós vamos ver depois por quê. Evidentemente, não podemos negar o sofrimento de ordem material, de ordem espiritual, de ordem psicológica que as pessoas experimentam. Allan Kardec, em A Gênese, diz que se o homem agisse sempre de acordo com as leis de Deus, ele evitaria para si qualquer tipo de mal, né? Todos os males, então, que ele sofre, acabam acontecendo, porque ele se afasta das leis de Deus. Então, daí advém o sofrimento. E ainda, todos nós aqui, já lemos André Luiz um dia, né? Nós estamos tendo o curso aqui das obras de André Luiz. Em suas obras, ele reiteradamente nos diz também que é o homem quem constrói o seu destino, né? E ele, assim sendo, acaba muitas vezes complicando a sua vida, complicando a sua própria encarnação. E sabendo, né, que nós estamos vivendo num planeta que está num momento de transição, um planeta que vai deixar de ser um planeta de sofrimento para ser um planeta de regeneração, nós ainda temos habitando a nossa Terra, em sua maioria, espíritos imperfeitos, né? Então, por serem imperfeitos, daí decorre o sofrimento que eles experimentam, que nós experimentamos, e como somos em grande número imperfeitos sobre a Terra, o sofrimento, a dor parece imperar sobre toda a Terra. Mas, né, temos conhecimento, como nos fala Kardec, André Luiz, a literatura espírita é rica sobre isso. Nós sabemos que o homem é o artífice, o construtor do seu próprio destino. Então ele pode construir o seu destino de uma forma que venha no futuro, né, ter uma vida mais feliz ou, contrariamente, uma vida mais desgraçada. Sobre o sentido da vida e a dimensão espiritual da existência, nós temos, assim, um grande exemplo, uma grande figura, que foi Viktor Frankl. Viktor Frankl não era espírita,
Era um judeu, austríaco, médico, psiquiatra, neurologista, um grande estudioso, que escreveu um livro que é um dos livros mais influentes da atualidade, que valeria a pena ser lido por todos nós, quem não leu ainda. O livro chama-se Em Busca de Sentido. Viktor Frankl é um judeu que viveu na Alemanha, na Áustria, depois na Alemanha, na época do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial. E por ser judeu, como tantos outros judeus, ele foi levado para um campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. E nesse livro, ele descreve a sua chegada no campo, as situações que ele e os demais prisioneiros passaram, assim, as suas rotinas, o seu dia a dia, como é que era, né? Todos os desafios e dificuldades que eles tinham que fazer para sobreviver a cada dia. E também o que eles tiveram que fazer para sobreviver após a sua libertação, quando as tropas, né, dos aliados chegaram e libertaram as pessoas que estavam presas no campo de concentração. Então, essa experiência que foi terrível para milhões de judeus, não só judeus, né, ciganos, homossexuais, muita gente. Então, essa experiência que levou tanta dor a tantas famílias, fez com que muitos morressem nos campos de concentração, fez com que as pessoas que mais tarde consideram ser libertadas, levaram essas dores e amarguras e rancores para o resto de sua vida. Tudo isso não atingiu Viktor Frankl. A experiência dele levou a tirar muitas lições para a sua vida, e inclusive as suas reflexões, os seus estudos contribuíram para ele elaborar uma terapia chamada logoterapia, utilizada dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, muito importante, muito conhecida nos dias atuais. Então, ele, ali no campo de concentração, não permitiu que o carrasco que estava ali para tirar as suas vidas, a vida dele e de todos os demais, matasse a sua alma, como ele mesmo diz, né? Então, ele conservou-se em meio a todo aquele horror com um autodomínio, com a sua sanidade, e depois ele vai escrever que não só ele, mas muitas pessoas também, assim como ele, conseguiram sobreviver porque tinham consigo presente todos os dias, né, o senso de dever ou uma missão na vida que ele poderia vir a cumprir, ou poderia cumprir ali dentro, ou obrigações também, né? Ou seja, ele procurava atribuir um sentido à vida. A vida não era somente aquilo, né? A vida era muito mais que aquilo. E quem tinha então esse senso de dever, de obrigação, etc., né, achava sempre alguma coisa a que dedicar os seus pensamentos, as suas ações, dentro das suas possibilidades, naquele mundo terrível que era o campo de concentração. E mesmo as pessoas que não podiam fazer muito ali dentro, se tinham o desejo, a vontade, o sonho de sair dali e trabalhar na política, na cultura, nas artes, na religião, também tinha isso como um fogo que mantinha a sua alma viva ali dentro de campo de concentração. E as pessoas então, nessas condições, encontraram aí um significado para as suas vidas. E quem tinha um significado para as suas vidas, conseguia sobreviver àqueles horrores muito mais facilmente. Inclusive, Frankl repete uma frase do filósofo Nietzsche, alemão, que diz o seguinte: aquele que tem um porquê para viver
pode suportar quase qualquer cômodo. Ou seja, dentro daqueles horrores de campo de concentração, quem tinha um porquê para viver ali dentro, se possível, quando saísse dali, né? Então, teria muito mais chance de sobreviver a tudo aquilo do que aqueles que não tinham nenhum porquê para suportar aqueles horrores todos. Então, no caso específico, né, de Frankl, ele era um homem de muita fé, tinha uma vocação também para o bem, para ajudar a humanidade. E ele tinha grande esperança também de que, quando saísse do campo de concentração, poderia encontrar a sua esposa. E ele vai dizer que o homem pode suportar tudo. O homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Se a sua vida não tem sentido, é muito difícil levar a sua vida. Então, o importante em nossa vida é encontrar um sentido para ela, descobrir qual é o sentido de nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? É a pergunta, né, que teve o maior número de pessoas que fariam a Deus, né? Qual é o sentido da vida? Então, se nós descobrirmos o sentido da nossa vida, vai ser muito mais fácil nós conduzirmos a nossa vida, a nossa presente existência aqui no planeta Terra. E não é suficiente encontrar um sentido para a vida. Depois que nós encontrarmos o sentido para a nossa vida, então nós vamos ajustar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos a isso, né? E vamos conduzir a nossa vida de uma forma diferente. Uma vez, Divaldo Franco foi perguntado sobre o sentido psicológico da existência, da vida, né? E ele diz o seguinte: ele diz que nós todos aqui no planeta, em geral, né, devemos ter uma meta em nossas vidas. Agora ele diz o seguinte, que em geral o que se observa é que as metas que as pessoas têm em geral são chamadas as metas primárias, né? Então ele diz assim, que de um modo geral a sociedade é constituída por dois grupos, que ele chamou de primeiro biótipo e segundo biótipo. O primeiro biótipo seria constituído por aquele grupo de pessoas que tem uma preocupação maior na sua sobrevivência, no seu trabalho, na reprodução, né? Na sua vida material, enfim, no seu repouso, né? Então, esse grande grupo, que constitui a maioria, talvez uns 90%, estariam assim naquela base, né, primária ainda da sociedade. Já um grupo bem menor, que é o segundo biótipo, ele diz que é formado pelas pessoas que têm ideais, pessoas que buscam um sentido para a vida, mas um sentido mais transcendental para a vida. Então, a vida para essas pessoas não se restringe à vida material na Terra, mas é muito mais do que isso, né? Existe uma vida espiritual, existe uma vida transcendental. Então, para essas questões, esse grupo pequeno volta ao seu olhar, volta à sua preocupação. E ele diz que não conhecer o verdadeiro sentido da vida, então, é como se a gente vivesse em um estado de inconsciência, né? Como se a gente estivesse anestesiado. A vida vai de qualquer jeito, né? E a vida a gente vai levando, o que leva a vida. É como se a gente estivesse num barco, no mar, sem um destino, sem um porto seguro para chegar, porque nós não temos um sentido para a nossa vida, nós não temos uma meta transcendental. E com isso, vem o vento, leva o barco para uma direção. Aí vem o vento na outra direção, leva o barco para outra direção. Vai para qualquer lugar. E a nossa vida de encarnados aqui na Terra não deve ser um barco desgovernado. Então, é importante para nós sabermos quem nós somos, de onde nós viemos,
para onde nós vamos, o que estamos fazendo presentemente aqui no planeta Terra. Leon Denis, um dos grandes nomes do Espiritismo, né, com grandes obras, com conteúdos importantes dentro da doutrina espírita, diz que é muito simples, né, para ele é muito simples, né, essa questão, né, essa pergunta, o fato de nós queremos saber o que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos. Isso é muito importante para o homem e muito simples. Ele diz o seguinte, que a ideia que nós fazemos do universo e suas leis e do papel que cada um deve exercer sobre este vasto teatro tem uma importância capital, porque é de conformidade com elas que dirigimos nossos atos. Conforme o ideal, assim é o homem. Para os povos, da mesma forma que para os indivíduos, diz ele, a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, indica as resoluções a adotar. Então, veja, nós não poderíamos ser como um ator que sobe num palco, juntamente com vários atores, e ficamos lá sem saber o que fazer. Né? Então, se nós sabemos o sentido da nossa existência, conhecemos, né, o sentido da vida, o sentido da nossa vida particular, esse contexto todo, então nós podemos dar uma direção para ela, uma direção mais segura, e é como se nós subíssemos a um palco para representar, mas com segurança, né, do papel que devemos desempenhar nesse palco. E sabendo do sentido da nossa vida, as nossas atitudes, as nossas resoluções, aquilo que nós vamos fazer, vão no sentido, né, dessa existência, no sentido de nossa vida. Né? E nós vamos ver qual é logo em seguida. Há uma história que possivelmente aqui muitas pessoas conheçam, né, porque ela circula na internet, de um viajante que passou uma ocasião por uma grande construção onde viu inúmeros trabalhadores lá trabalhando na obra. Então, ele ficou curioso, chegou um desses trabalhadores e perguntou: o que você está fazendo? Aí o trabalhador se dirigiu a ele e disse assim: eu estou empilhando pedras. Ele não se deu por satisfeito, foi mais adiante, encontrou outro trabalhador e disse: o que você está fazendo? Aí ele disse: estão me pagando para eu construir esse muro. Mas ele viu que se tratava de muito mais que um muro, era uma grande obra. Então, procurou uma outra pessoa e lhe perguntou, um outro trabalhador: o que você está fazendo? Aí o trabalhador lhe disse. Ele levantou, o trabalhador, contemplou a obra, né? E com enorme brilho nos olhos disse a ele: eu estou construindo uma catedral. Então vejamos, os dois primeiros, né, estavam ali colocando seu tijolinho, mas não fazia muito sentido para eles colocar aquele tijolo. Para aquele que via uma finalidade naquela obra, né, ele estava construindo uma grande catedral. É como o sentido da vida, né? Nós cada dia colocamos um tijolinho na nossa vida, construímos a nossa vida, mas é preciso que a gente tenha em vista o seu sentido, para que ao final a gente construa algo grande, né, que seja uma grande catedral. Então, perguntando ainda qual é o sentido da vida, nós podemos nos perguntar o que a doutrina espírita especificamente nos ensina sobre isso. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, os espíritos benfeitores respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Quer dizer, nós estamos aqui, muitos estão em expiação. Expiação, todos nós sabemos que é o sofrimento, né? E é o sofrimento que é imposto, não é escolhido não. Expiação é determinada. Mas por que fizemos coisas erradas? Já falamos sobre isso antes. Agora estamos expiando. Mas para muitos eles dizem missão. Missão aqui, Kardec não está se referindo aos espíritos missionários, aqueles grandes missionários que vieram para reformar, ajudar a humanidade a avançar. Não.
Ele está se referindo àquela tarefinha, àquela obrigação, né, que cada um de nós tem, que assumiu lá no plano espiritual antes de vir para cá. Agora ele diz que, ainda mais adiante, né, que a encarnação visa a um outro fim ainda. É pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra de criação. Então, todos nós também somos co-criadores na obra de Deus, né? Então, ao longo de nossas vidas, ao longo de nossas múltiplas vidas, nós temos algum papel, alguma tarefa nesse trabalho também. Deus conta conosco, né? E quando nós dizemos que somos criadores, não significa que nós vamos esperar chegar ao estado de angelitude, né, para ficar ao lado de Deus, lá na companhia dele, para ajudá-lo na criação. Não é isso. Co-criar significa cada um de nós, no nosso dia a dia, dentro das nossas condições, das nossas limitações, das nossas possibilidades, fazemos alguma coisa pelo nosso progresso individual e pelo progresso das pessoas com as quais nós convivemos. E mais adiante, ou melhor dizendo, na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos diz também que as almas, os espíritos, todos nós, somos criados simples e ignorantes. Quer dizer, simples e ignorantes significa que nós não temos conhecimentos, né, nem consciência do bem e do mal. Então nós vamos, ao longo de múltiplas encarnações, adquirindo conhecimentos, adquirindo o livre-arbítrio e o senso moral, saber a distinção entre o certo e o errado, o bem e o mal. Isso leva algum tempo. Então, mas é a nossa trajetória. É para isso que nós reencarnamos. Estamos num processo evolutivo de crescimento espiritual, de desenvolvimento moral, né, para Deus. E simples e ignorantes que já fomos um dia, estamos no caminho da angelitude. E isso é muito importante que saibamos, né, porque dá um sentido às nossas vidas, né? Nós não estamos aqui meramente colocando um tijolinho sobre o outro para fazer um muro. Nós estamos construindo a catedral. Essa grande obra, né, é o nosso esforço na busca de nossa perfeição, né? O estado do espírito puro, o estado do espírito feliz, que são as condições às quais nós vamos chegar no dia, porque é da lei divina. Bem, então, Kardec nos reforça, né, ainda aí, Céu e Inferno e outras obras, que nós crescemos, nós evoluímos, nós progredimos também muito em razão do trabalho, né? O trabalho, isso é muito importante. Então, em consequência de nossa natureza corpórea, vivemos nesse mundo, nós trabalhamos muito ainda para a nossa manutenção, para a nossa sobrevivência e assim por diante. Mas era importante também que a gente trabalhe pensando, né, nessa trajetória do espírito aí, de evolução, do espírito imperfeito para a perfeição. E nesse processo nós vamos desenvolvendo a inteligência e a moralidade, né? Bom, então, o Espiritismo, como nós vimos, nos dá, assim, um sentido às nossas vidas, né? Então nós vemos que nós não nascemos só para procriar, para sobreviver, para repousar, para possuir bens, né? Para aproveitar materialmente a vida. Nós não estamos aqui a passeio, né? Nós não estamos aqui simplesmente para usufruir da vida material, mas, né, estamos aqui para o progresso espiritual. É evidente, como diz Kardec na lei do progresso, que o homem, quando se desenvolve, a civilização vai se ampliando, vai se aperfeiçoando, o homem vai tendo novas necessidades, ele precisa trabalhar para atender essas necessidades. Então isso é tudo bem, né? Então viver bem, viver boa casa, ter boas condições de vida, essas coisas, não é um erro, né? Tudo bem, isso faz parte de nossas vidas também, mas podemos fazer tudo isso de uma forma mais equilibrada, sem esquecer então do lado espiritual. E o próprio Jesus, né, já também nos havia ensinado qual era o sentido da vida
quando ele fala que nós teríamos que edificar o reino de Deus dentro de nós próprios. Então, edificar o reino de Deus dá um sentido às nossas vidas, né? E ele começa dentro de nós, porque o reino de Deus não é um reino exterior, como diz Jesus, mas é um reino que está dentro de nós. E começa pela nossa transformação íntima, pela nossa reforma íntima, como nos ensina a doutrina espírita, pela nossa mudança, nosso crescimento de cada dia, nosso desenvolvimento da inteligência, pelos nossos estudos, né? E nosso desenvolvimento moral, desenvolvimento dos nossos sentimentos, rumo então à perfeição. Então, com a desculpa muitas vezes que a vida é curta, né? E que a vida espiritual é eterna, às vezes as pessoas falam assim, então, que pressa, vamos deixar isso para o futuro, vamos nos preocupar com isso agora. Mas nós vamos perdendo tempo. Por que perder tempo? Se nós podemos, né? Utilizar utilmente o tempo hoje, avançarmos na direção do progresso. Isso significa menos dor, mais felicidade, é melhor para nós, é muita vantagem, né? Então podemos ir em frente, né? Bem, então, sobre essa questão de aproveitar o tempo da reencarnação, no livro Contos e Contos, irmão X conta a história de um rapaz novo, né, com um bom emprego, bom salário, gostava de aproveitar a vida, né, como muitos jovens da época, e não estavam nem um pouco preocupados com a questão espiritual. Seus pais eram espíritas, muito preocupados com o filho, né, que só se preocupava com a vida material, usufruir de bom, passear, aproveitar, festas, etc. Né. Os pais, na hora de se preocupar com as questões do espírito também, né. Olha, a vida não é só isso, etc. Sempre os pais chamam atenção, mas, né, ele dizia, não, isso é coisa para velho, quando estiver velho, estiver doente, né, um dia eu vou me preocupar com essas questões. Por hora não, eu tenho saúde, estou bem, eu quero aproveitar a vida. Meu negócio é matar o tempo, E vou. De vez em quando, um amigo, a família, mãe, pai voltava ao assunto, não, estou bem, para que me preocupar com isso? Eu quero matar o tempo, Muito bem. Foi matando o tempo até aqui, achando que ia morrer lá de velhice, né? Um belo dia, aos 48 anos, jovem ainda, desencarnou e acordou no plano espiritual, em meio às trevas, muito assustado, perdido, sem saber o que fazer. Aí apelava para Deus, apelava para a mãe, apelava para o pai, apelava para a família, apelava para todo mundo. Passou anos naquela escuridão, perdido, até que um belo dia, de tanto sofrer e pedir a Deus, viu uma luzinha de muito longe, que era sua mãe. Disse, mãe, me tira daqui. Eu não moro, meu filho. Infelizmente não é possível. Há um abismo muito grande entre nós. Há muito tempo que eu quero te ajudar, mas você não oferecia condições. Agora tem o seguinte, você matava o tempo, não é verdade? Então, você matava o tempo e o tempo está morto. Agora você vai ter que ressuscitar o tempo. Então você vai ter que reencarnar, vai ter que, né, passar por outras experiências e aproveitar o seu tempo para o seu progresso. Então essa é a lei, e assim vai ter que ser feito. Então, essas questões, né, despertar para coisas do espírito, por exemplo, né, tem muita gente que pensa assim. A gente olha assim, em geral nas palestras, as pessoas que estão presentes no auditório, em geral são pessoas de meia idade, né? mais para melhor idade, como se diz, e também nos centros, felizmente, nós temos também a evangelização, temos a juventude, muitas vezes nem todos os centros têm, infelizmente. Bom, mas o fato, né, é que dentro do movimento espírita existe essa preocupação, né, com a formação do homem, a formação do ser reencarnado, desde que nasce até a sua velhice. Tudo é um aprendizado, tudo acrescenta para a nossa vida eterna. Né? O próprio Pestalozzi, um dos grandes educadores que a humanidade já conheceu, foi mestre de Allan Kardec, lá em Verdun, na Suíça. Esse educador suíço dizia o seguinte, que não basta o indivíduo ser educado para atender às necessidades do plano biológico, do plano natural, assim, né? Para atender às necessidades do corpo físico. Ele diz que é importante, é necessária, né? Mas não é só isso. Há também a necessidade de que o homem seja educado para
a vida em sociedade. Ele vive entre outras pessoas, vive, né, na sociedade, e é preciso que ele aprenda também sobre isso. Mas, ele diz, né, importante também, que é muito esquecido na educação em geral, né, é atender ao aspecto ético e espiritual. O que vem exatamente ao encontro, coincide com o que ensina a doutrina espírita, né? Porque nós somos espíritos vivendo na matéria, temos necessidades materiais, necessidades sociais, mas nós transcendemos a matéria, somos muito mais do que isso, somos espíritos eternos. Então, a nossa vida não pode ficar só restrita às questões materiais, né? Temos então que dar um sentido transcendental, espiritual para nossas vidas e não somente ficar preso à matéria. Bem, então, concluindo, somos todos nós espíritos reencarnados, imperfeitos, mas perfectíveis, né? Todos sabemos disso. Temos todas as nossas, assim, temos as nossas aptidões, as nossas faculdades, em estado potencial a serem desenvolvidas. A nossa existência aqui na Terra se constitui, assim, vamos dizer, num processo essencialmente educativo, de educação do espírito para o desenvolvimento de todas as suas possibilidades, de suas capacidades intelectivas, morais, etc., para crescer, evoluir e avançar rumo à angelitude, né? O estado de espírito puro, o estado de perfeição e assim por diante. Então, lembrando aqui de Emmanuel, né, que diz que se refere às duas asas do desenvolvimento intelectual e a asa do desenvolvimento moral. Um pássaro, né, para voar alto, tiver uma asa atrofiada, não voa. Nós também, se tivermos a asa do intelecto atrofiado, não vamos muito alto, temos a asa do desenvolvimento moral. Se for só desenvolvimento moral muito desenvolvida, e a outra atrofiada, também desenvolvemos muito. Então, para que a gente possa voar alto, é preciso desenvolvermos integralmente. Então, diante do que nós vimos até agora, e do que nos ensina a doutrina espírita, todos nós temos um papel, ou grande, ou pequeno, a desempenhar aqui no planeta Terra. Então, e ao realizarmos as tarefas que nos cabem, né, aquilo que nos comprometemos a fazer aqui antes de reencarnar, então nós estamos trabalhando para a nossa evolução espiritual. Então, nós espíritas temos que ter essa preocupação, né, de ter então, de descobrir a nossa missão. Porque veja o seguinte, nós já falamos sobre a nossa missão, ou sobre o sentido de nossa vida aqui na Terra, segundo a doutrina espírita, né? Estamos aqui para nos educar, para o progresso, para a evolução, para crescer intelectualmente, moralmente. Essa é a grande, esses dão assim, consistência à nossa vida, são o sentido, a direção de nossa vida. Mas, dentro desse contexto que é amplo, nós temos cada um de nós também de descobrir qual é a nossa missão individual, né? Aquela missão, nós reencarnamos lá, no plano espiritual, assinamos um termo, né? Está dizendo assim, olha, por esse termo me comprometo, né, ao reencarnar, fazer isso, quer dizer, a gente veio com algumas obrigações, com algumas tarefas, né, com compromissos a desempenhar, realizar aqui na Terra. Então, a nossa missão particular é descobrir quais são esses compromissos, quais são essas tarefas. E elas estão diluídas, em grande parte, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Em meio à nossa família, ao nosso trabalho, à atividade que executamos no centro espírita, na assistência social e assim por diante. Então, se a gente descobre essas pequenas coisas que a gente pode fazer, elas acabam se constituindo nos pequenos tijolinhos que vão colaborar para fazer o muro, a parede e a catedral, né? Que é uma obra que vai levar mais tempo, né? E vai exigir muito mais esforço de nós. Então, o importante é que a gente se lembre de levar uma vida, então, com significado, uma vida significativa, né? Uma vida com motivação,
uma vida com planos, com projetos, colocar isso aí em prática, ter a sensação de que a gente está se realizando a cada dia que passa, colocar aquilo que nós conhecemos, os nossos talentos, as nossas capacidades a serviço do conhecimento, a serviço do bem, a serviço da comunidade, a serviço da política, a serviço da justiça, a serviço de um ideal espiritual, a serviço do movimento espírita, da casa espírita e assim por diante. E assim então, companheiros, considerando esse grande sentido, né, de nossas vidas e também considerando as nossas missões particulares, essa é uma pergunta, né, que cada um vai fazer a si próprio. Lá no começo eu havia dito que o sentido de nossas vidas, nós é que vamos descobrir qual é, né? Ninguém de fora vai chegar e dizer para nós. Então vamos pensar no sentido de nossas vidas, na missão particular de cada um de nós, né? O que nós estamos fazendo já na presente encarnação para o desenvolvimento de nossas potencialidades, tendo assim em vista nos aproximarmos mais da perfeição, né? Crescermos espiritualmente, nos desenvolvermos moralmente, assim por diante. Ou é de se perguntar também, será que nós estamos matando o tempo também? Né? E o que podemos fazer no tempo que nos resta? Então essas questões ficam aí para a nossa reflexão e que nós possamos encontrar respostas convincentes que nos preencham a alma, nos indiquem o verdadeiro sentido para a vida e que de posse desse conhecimento nós consigamos então mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, as nossas atitudes rumo à nossa perfeição. Muito obrigado a todos pela atenção e que a paz do Mestre permaneça conosco.